Olha só, triângulos. Vamos classificar esse triângulo aqui de diversas formas, entendeu? Nos triângulos, a gente pode trabalhar ele de diversas maneiras. Sempre lembrando que ele tem que ter sempre essas letras aqui, ó, para indicar seus lados, ó. Lado A, lado B e lado C. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho onde essas linhas dos seus lados se encontram, eles são chamados de vértices, viu? Ele é chamado de vértice. Esse segmento aqui, ó, essa linha até chegar naquele outro pontinho, esse segmento aqui é chamado de seviana. Esse também é outra seviana. Esse também é outra seviana. Esse aqui daqui também é uma seviana também. Se você cortar ele assim, é uma seviana também. Se você cortar assim, também é uma seviana. Sempre lembrando que ele sempre parte de um vértice para o lado oposto, para o outro lado, ó, parte desse vértice aqui para onde veio. Então nós temos aqui três formas que nós vamos encontrar nesses triângulos. Essas três formas é a altura, a mediana e a bissetriz. Então eu coloquei aqui um exemplo de cada um para explicar melhor para você. Veja bem, o que vai determinar se esse triângulo ele tem uma altura, ou mediana ou bissetriz? O que é que vai indicar? São essas linhas aqui no meio que cortam o triângulo. O triângulo são essas sevianas dos extremos de fora. Essas linhas que formam no meio, entendendo? O que é a altura? Só é a altura. Observe que essas linhas são parecidas, ó. São parecidas nos três triângulos que eu coloquei aqui para vocês. Mas um desses é a altura, outra é mediana e outra é bissetriz. O que diferencia um para o outro? Veja bem. A altura do triângulo, ela é medida de um vértice até o lado oposto. De lá até o lado oposto. Onde é o lado oposto? É esse aqui. Qual é o lado oposto desse vértice? É esse aqui. O lado oposto do vértice B é esse seviano aqui. Mas sempre que ele vai medindo, ele forma aqui embaixo, ó, na base, ele forma um ângulo de 90 graus. Para identificar melhor, vai ter sempre esse quadrinho aqui, com essa bolinha que formou um ângulo de 90 graus. Entendeu? Se não tiver esse quadrinho com essa bolinha, esse ângulo ele não tem 90 graus. Então, essa seviana aqui, ó, ela não é a altura. Porque a gente não mede a altura de uma coisa com a linha inclinada. A gente mede a altura com a linha bem na vertical mesmo. Bem retinha, bem empinadinha, viu? Então, o que determina isso aqui, ó? A altura determina essa seviana que partiu desse vértice, veio para o lado oposto. E no lado oposto formou o quê? Um ângulo reto. Que é justamente, como eu te falei, forma esse quadrinho aqui. Ó. A gente sempre coloca esse quadrinho para indicar o ângulo reto. Olha esse outro lado, olha só. Vamos virar a folha aqui. Olha aqui. O outro lado, olha. Olha aqui. Também é uma altura, porque mediu do vértice B até a outra base aqui embaixo. Formou um ângulo de 90 graus. Agora, eu vou fazer um outro exemplo de um triângulo aqui para você ver. Olha só, que também é a altura. Olha esse triângulo aqui. Ó. É um triângulo, porque triângulo tem que ter três ângulos. Ó, tem esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Vamos colocar aqui A, B e C. Se eu puxar essa linha aqui até aqui, eu não vou formar um ângulo de 90 graus. Então, para me formar um ângulo de 90 graus, olha só. Onde eu vou cortar ele aqui, veio aqui. Formei 90 graus aqui embaixo no lado oposto, olha só. Também aqui eu medi a altura dele. Formei um ângulo de 90 graus dos dois lados. Olha aqui. Ângulo de 90 graus nos dois lados. Tá vendo aqui? Então, só é a altura quando tem esses quadrinhos aqui embaixo. Ou um ou dois. Ou um assim ou dois assim. Tanto faz. Viu? Se eu virar a folha aqui e pegar esse triângulo dessa forma, desse vértice C, olha só. Ele vai vir aqui embaixo e vai formar um outro ângulo de 90 graus. Também é chamado de altura. Você pode colocar de qualquer forma. Ele é medido assim. Todos esses traços que eu cortei aqui é a altura. Por que ele é altura? Porque formou 90 graus. Saiu de um vértice e formou 90 graus. Se não formar 90 graus, não é altura, tá bom? E sempre quando forma 90 graus, volto a te dizer que tem esse quadrinho com essa bolinha aqui no meio. Pronto? Essa aqui é a parte que corresponde à altura do triângulo.
Essa outra parte aqui, ó, esse outro triângulo aqui, nós temos a mediana, que é igual ao primeiro triângulo lá. Só que aqui embaixo não formou 90 graus. Olha para você ver, não tem um quadrinho aqui, ó. Aqui saiu do vértice, essa seviana saiu do vértice, veio até a base e não formou o quadrinho. O que que ele fez? Ele dividiu essa base aqui, ó. Ele dividiu essa base em dois lados, ó. Um lado, em duas partes, ó. Dividiu em duas partes essa base aqui. Então isso é chamado apenas de mediana. Dividiu o lado do triângulo ao meio. Se eu fizer aqui, ó, da mesma forma, ó. Vai sair de um vértice e vai para o lado oposto. Onde é o lado oposto? Aqui, ó. Dividiu a base no meio, ó. Dividiu a base. A base, se eu colocar ele assim, dividiu esse lado aqui no meio, tá bom? E se eu fizer com ele assim, desse outro vértice aqui, eu vou chegar aqui e vou tornar a dividir aqui no meio também. Isso é chamado de mediana. Mas dessas três formas que eu cortei, nenhuma formou ângulo reto. Nenhuma tem aquele quadrinho na parte da base dele. Então é por isso que é chamado de mediana, tá bom? Então tudo aqui, faltando só lembrar para você que a altura divide você mede a altura do triângulo de um vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, que é justamente esse quadrinho. E a mediana é a mesma coisa, só que não forma o ângulo de 90 graus, tá bom? Não forma ângulo de 90 graus, então não tem esse quadrinho aqui, ó. Se você ver cortado dessa maneira aqui e não tiver esses quadrinhos, você já pode saber que esse aqui é uma mediana. Essa linha aqui, ela é chamada de mediana, viu? Então, essa linha é chamada de mediana, essa linha também é chamada de mediana e essa linha também é chamada de mediana. Essa aqui desse outro triângulo é a altura, essa é a altura e essa também é a altura, bom? Então tá aqui a mediana e a altura. Agora chegamos na parte da bissetriz. O que que é a bissetriz? Essa linha aqui, ela tá formando uma bissetriz. Por que que ela tá formando uma bissetriz? Deixa eu colocar as letrinhas aqui, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Você pode mudar de lado também, não importa. Por que que ela tá formando a bissetriz? Ela desceu daqui do vértice, veio para a base aqui, tudo cortou da mesma base. Só que aqui ela pode ou não formar ângulo de 90 graus. Mas o que determina que ele é uma bissetriz, que esse ângulo aqui, ó, ela dividiu o ângulo no meio. Olha só, está dividindo o ângulo em dois. Olha aqui, dois ângulos aqui, ó. Esse aqui tinha apenas um ângulo. Olha só, apenas um ângulo. Esse aqui também teve um ângulo. Olha aqui, um ângulo. O mesmo ângulo, não dividiu o ângulo, mas aqui, esse aqui dividiu os lados. E esse aqui está dividindo o ângulo. Então, isso é chamado de bissetriz. É o segmento que divide o ângulo ao meio. Essa seviana aqui, dividindo o ângulo ao meio. Ela pode ou não formar ângulo de 90 graus, não importa. Agora, se eu fizer com ela assim, ó. Ela foi lá para o outro lado. Aqui também é uma bissetriz, divide esse ângulo em dois. Se você for observar, ele está sempre repartido, ó. Está sempre repartido aqui, ó. E o outro está sempre inteirinho assim, ó. Sempre inteirinho. Aquele lá para você ver, o ângulo foi inteirinho, ó. Não dividiu. Esse aqui ficou dessa forma. Quer ver para você ver? Fazer um exemplo aqui. Ó, ficou dessa forma. Um ângulo aqui, outro ângulo aqui. O outro lá em cima tá assim. Deixa eu mostrar para você. Tá cortado, mas tá assim, ó. Entendeu? Só um círculo sozinho. Esse aqui tem dois círculos. Formou tipo o número 3 aqui dentro. Dividiu o ângulo aí, tá bom? Então, se eu fizer com esse aqui dessa forma, olha só. Se eu pegar aqui desse vértice, do vértice C, e vou lá pro lado oposto. Olha lá. E vou estar dividindo aqui esse ângulo, ó. Então, eu tô trabalhando ele aqui no ângulo. Viu? Aqui eu tô trabalhando o ângulo. A bissetriz trabalha o ângulo do triângulo. A mediana trabalha os lados. E a altura divide no meio, formando um ângulo de 90 graus.